Vamos lá então. Obrigado, Perna, pela companhia. Cara, gente, é realmente um prazer muito grande. Eu sou uma pessoa que sempre consumi muito conteúdo e estar aqui um pouquinho compartilhando com vocês é realmente uma honra muito grande. Espero que a gente consiga somar aí as estratégias de marketing e vendas que vocês executam. Esse, inclusive, é o nosso assunto dessa nossa parte. A gente vai falar um pouquinho sobre como fazer sua empresa crescer de maneira previsível com marketing e vendas. E esse vai ser o nosso principal assunto, juntar os dois departamentos dentro de um único universo para a gente poder explorar aí um pouquinho mais. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Carlone, vocês me contam nas redes sociais pelo @Carlone Paiva, escreve com K mesmo, tá, gente? Eu sou coordenador de vendas aqui na RD, trabalho na RD há 4 anos e meio, e eu sou um dos coordenadores aqui da área comercial. E do meu lado, esse grande parceiro também, Felipe Perna. Valeu, Carlone, obrigado. Bom, eu sou o Felipe Perna, sou atual gestor de vendas da parte de CRM aqui da RD e estou à frente do time aqui tem 1 ano e meio também. Bacana. Gente, a minha autodescrição, que estava quase esquecendo de falar, minha autodescrição, eu sou um rapaz branco, com a barba por fazer, eu uso óculos de grau, eu tô com um fone de ouvido preto e tô vestindo uma camisa xadrez com azul. Atrás de mim tem uma parede branca com uma estante com livros e um adesivo do planeta do Mapa Mundi. Legal, aproveitando também, eu sou um rapaz branco, também estou de óculos, com fones brancos, blusa preta, cabelo preto, barba por fazer. Estou na sala da minha casa, do home office, lá atrás tem algumas latinhas de cerveja para o happy hour, um capacete, que é um pouquinho da decoração aqui de casa. Bom, vamos lá, gente. Então, o nosso assunto, só para a gente poder recapitular, é falar sobre como fazer a sua empresa crescer juntando aí marketing e vendas. E aí, para a gente poder introduzir um pouquinho do que a gente preparou para vocês, eu queria situacionar onde a gente está, falar um pouquinho sobre esse nosso cenário, que provavelmente é o cenário de um de vocês aí que estão assistindo a gente. Então, a gente está num momento muito delicado em relação a marketing digital, especialmente porque de um tempo para cá teve-se um boom no digital, né? E todas as marcas, ou elas intensificaram sua presença no digital, ou essas marcas precisaram correr para poder marcar a presença no digital, né? Principalmente nos últimos tempos, em que as coisas físicas acabaram sendo um pouco limitadas, o digital virou esse caminho da forma com que a empresa hoje utiliza para poder encontrar esse seu cliente. E aí a gente encontra algumas dificuldades, alguns desafios em relação a essas empresas e em relação a essas ações de marketing. Como, por exemplo, as empresas hoje já estão todas no digital, umas se destacam mais, outras se destacam menos, e por um lado, esse cenário facilitou com que todo consumidor tivesse ali a um clique ou a pouquíssimos cliques acesso a dezenas de fornecedores. Mas, por outro lado, isso também prejudicou alguma coisa, porque dá uma confusão ali na cabeça desse consumidor, desse cliente, de que, poxa, que empresa que eu vou falar? Com que empresa que eu vou contratar esse produto, esse serviço? Porque acaba que virou um lugar de muitas informações. E aí é meio que todo mundo querendo vender seu peixe, né? Isso tudo gerou o quê? Custo de mídia alta ficou mais alto, o custo de mídia alta, de mídia paga, desculpa, aumentou, o custo de aquisição ficou mais alto, e aumentar esse investimento sempre é um desafio muito grande para as empresas, porque, cara, colocar só dinheiro em mídia paga nem sempre é o melhor caminho para a gente poder conseguir maximizar os resultados, que é o objetivo de toda empresa ali, né? Incrementar a parte de conversão, vender mais e tudo mais. Então, assim, o que é importante de ser dito? É que não dá mais para poder esperar bater a meta na última semana. E não dá mais para esperar, como as próprias meninas antes da gente estavam falando, né, agora há pouco, sobre, cara, desenhar o teu funil, ter um pouco de previsibilidade ou ter total previsibilidade dentro do teu processo, tanto de marketing quanto em vendas, é o grande diferencial que grandes empresas utilizam hoje para poder conseguir escalar essa operação, para poder maximizar esses resultados. E aí, sair na frente para vocês que estão assistindo a gente, para vocês saírem na frente e apresentar um diferencial dentro desse mercado, é importante que o mindset de vocês seja mudado. E esse mindset não é separar a operação de marketing como presença digital e como uma ferramenta de alcance de público apenas, e não é só separar o time comercial e o time de vendas como aquele que simplesmente faz o atendimento.
A gente precisa entender que o começo está no marketing, o final está em vendas, mas existe todo um caminho em que esses dois departamentos eles podem se encontrar. E é exatamente esse o ponto que a gente quer abordar aqui, porque com a união desses departamentos e com objetivos claros, mas objetivos em comum de ambas as áreas, a gente consegue maximizar e trazer previsibilidade para essas empresas. É super relevante porque hoje aqui na RD Station a gente já passou por isso lá atrás, quando a gente no começo teve dificuldades também de definir qual que é o público que a gente queria atender e como fazer esse público nos encontrar e como a gente se tornar referência. E ao longo de 10 anos da RD, a gente conseguiu montar esse modelo através das nossas próprias ferramentas. E é justamente essa inclusão que moderniza os processos e que automatiza o teu funil que permite que você crie um funil que seja fluido, mas que principalmente esse funil também seja escalável, para que ferramentas possam auxiliar nessa junção e que não seja só responsabilidade do marketing e nem responsabilidade só de vendas, mas que seja uma responsabilidade de ambas as empresas, de ambos os departamentos, desculpem, para a gente poder construir realmente um modelo que seja previsível e que a gente consiga escalar resultados cada vez maiores. E aí, para isso, gente, existem duas ferramentas, inclusive são as duas ferramentas que a RD Station possui, que são as ferramentas do CRM e as ferramentas do marketing. A gente chama de RD Station Marketing, RD Station CRM. E essas ferramentas, elas são integradas a ponto de conseguir trazer essa fluidez para o teu funil, que é exatamente o que a gente vai explorar um pouquinho mais aqui dentro dessa apresentação. Mas o que é mais importante é, poxa, mas são duas ferramentas? Por que são duas ferramentas? E qual que é a diferença entre uma e elas? E aí, para isso, eu vou chamar a Perna. Felipe, explica para a gente, por favor, qual que é a diferença do RD Station Marketing para o RD Station CRM. Maravilha, meu caro. Muito obrigado aí. Acho que seu contexto foi maravilhoso. Eu acho que é exatamente isso que a gente está passando. E partindo desse pressuposto é fundamental. Além de saber que a gente pode integrar e deve integrar essas ferramentas, porque tem N ganhos que nós vamos falar aqui no decorrer do nosso bate-papo, qual que é a diferença entre elas, para saber qual que é o papel de cada uma, né? E quando a gente fala sobre diferença entre elas, a gente sabe que o marketing ele serve para várias coisas. E uma delas é geração e qualificação de leads. Então, com o RD Station Marketing, você pode automatizar esse processo para ter ganhos de escala na quantidade e na qualidade dos leads que você pode gerar para o atendimento comercial, enviando eles diretamente para o seu CRM, onde lá sim você vai ter o acompanhamento de todo esse processo comercial. Além disso, ele vai gerando todas as etapas do seu processo, ele vai gerando dados para você poder fazer uma análise financeira completa de tudo que você tem de proposta em aberto dentro do seu pipeline, com o intuito principal de te dar mais previsibilidade nos fechamentos e na receita da sua empresa. Então, acho que o ponto principal que o Carlone trouxe ali, que é ter a previsibilidade, quando a gente consegue entender qual que é o papel de um, qual que é o papel de outro, e como que eles conseguem de fato entregar e trazer esses dados para a gente conseguir ter um olhar mais analítico para a tomada de decisão estratégica, fica tudo mais fácil. E aí, quando a gente entende um pouquinho disso, eu volto para você, Carlone, que já tem 4 anos de RD aí, uma bagagem gigantesca, né? Como é que o RD Station Marketing ajuda o nosso público a entender algumas características da ferramenta? Beleza. Perna, vamos lá. A primeira parte, eu vou trazer aqui dentro dessa explicação as etapas do funis em que a gente trabalha no marketing. O Perna vai me ajudar aí para a gente poder conseguir explicar direitinho para vocês. Mas quando a gente pensa numa estratégia completa, eu quero começar do começo. E o começar do começo é como que eu utilizo uma ferramenta para eu poder conseguir mais tarde conversar com o meu público. Então, o que a gente tem que parar para pensar é um passinho atrás. Qual que é o esforço de todo o departamento de marketing? É criar conteúdo interessante, é direcionar a mídia paga, é fazer presença nas redes sociais, mas principalmente criar conteúdo que engaje o público com quem ele quer conversar mais tarde. Só que só criar esse conteúdo não é o bastante, porque não é só para eu ter um engajamento ou bastante acesso no meu site que significa que lá na ponta a gente vai vender. Então, se o departamento de marketing é responsável por fazer essa expansão e esse alcance de mais pessoas em relação aos produtos e serviços que cada empresa oferece, é importante a gente entender que existe um próximo passo. E se eu como departamento de marketing, como uma analista de marketing, estou criando campanhas de conteúdos para serem divulgados nas redes sociais,
O que eu espero com isso? Antigamente as pessoas esperavam mais seguidores, né? Mas a gente já sabe que seguidor não paga boleto. Então a gente precisa entender que dentro de um funil de marketing existe um próximo passo. E esse próximo passo é muito claro, eu quero abordar essas pessoas, eu quero aparecer para essas pessoas, mas eu quero também depois ter possibilidade de conversar com essas pessoas. E é para isso que a gente tanto fala, tenho certeza que todo mundo que está nos acompanhando já ouviu muito falar sobre geração de leads. E essa geração de leads, ela é potencializada pelo RD Station Marketing. Então, quem possui a ferramenta do RD Station, possui as funcionalidades do RD Station que permite que você faça essa captura de leads. E essas capturas de leads são feitas especialmente com as nossas landing pages, que é o que está aí no próximo slide. Essas landing pages, o que elas são, gente? É um termo em inglês que nada mais é do que páginas de captura. Dentro do RD Station, como a gente está vendo aí no modelinho, existem vários templates, então aí você encontra dezenas de modelos para você não precisar de mexer com design, não precisa de fazer em Photoshop, nem Illustrator, você mesmo consegue fazer, e aí você encontra esses modelos e todos eles são editáveis com drag and drop. Traduzindo para o português é arrasta e solta. Quero colocar um vídeo, quero colocar uma foto, quero colocar um texto, quero colocar um GIF. Tudo isso basta você arrastar e soltar para você montar a landing page do jeito que você gostaria. Quer ter um exemplo muito legal? Todo mundo que está nos assistindo se inscreveu nesse evento e a página de inscrição desse evento era uma landing page. Para quem estava vendo, ela era bem extensa, tinha os nossos nomes, o nome de todo mundo que vai estar ali falando nesse evento com vocês, mas por mais que pareça um site, é uma landing page e o objetivo dela é que as pessoas se cadastrem para vocês começarem essa estratégia de geração de lead. Pô, legal. Então você está me falando, Carlone, que o pessoal entra numa landing page, dá os dados e cadastra. Ou seja, eu já tenho os dados dele. Eu olhando para o meu lado de vendas aqui, já é a hora de eu começar a ligar para vender meu produto? Como é que funciona isso daí? Cara, esse é certamente o intuito de todo mundo, né? Quero gerar lead, quero colocar essa galera no telefone para já começar a apresentar meu produto e serviço. Mas, cara, não. É muito importante que além de nós consigamos a criar leads, é que a gente respeite quem são esses leads. E todo profissional de marketing já está careca de saber que a gente tem duas coisas, não que careca seja ruim, hein, gente, vou refazer minha fala, mas já está bem consciente de que existem dois pontos muito relevantes que a gente precisa considerar na hora da gente gerar, depois que a gente gerou um lead. O primeiro ponto é o perfil. Então, eu preciso entender quem é essa pessoa. Se eu sou uma empresa, por exemplo, que trabalha com negócios B2B, é super relevante eu diferenciar quem é influenciador e quem é decisor, porque provavelmente eles vão ter objetivos diferentes, mesmo que a solução seja a mesma, né, seja que a minha empresa trabalhe. E se eu trabalho, por exemplo, com público B2C, é super relevante que eu consiga também filtrar o interesse. Então, os dois principais pontos são perfil e interesse. E as landing pages, na hora que você gera o lead, servem para você justamente perguntar isso para essa galera. Então, eu posso perguntar quem é essa pessoa, que cargo ela tem, que empresa ela atua, que segmento que é, ou se for num cenário B2C, eu posso perguntar quem é essa pessoa, que tipo de produto ela está interessada, quando ela pretende fazer a compra, que cidade que ela mora. Num caso de e-commerce, saber a cidade, por exemplo, é super relevante. Imagina que você vai fazer uma campanha de frete grátis, você sabe todo mundo que mora na cidade da tua empresa. E aí você cria uma campanha específica para essa galera. Então, tudo isso que eu estou trazendo aqui agora, falando sobre perfil e sobre interesse, é para poder justificar esse slide que está passando, que é sobre segmentação. Então, além de gerar lead, eu simplesmente mandar para o meu time comercial fazer uma abordagem, fazer um telefonema, é importante eu entender quem são essas pessoas, se elas são o meu público-alvo, e se elas são, como que elas encaixam dentro do meu processo comercial. Se elas já estão no estágio de fundo de funil, que aí sim, perna, aí eu pego essa galera e já envio direto para o CRM, para a equipe de vendas receber, mas grande parte, geralmente a grande maioria, são pessoas que ainda estão no topo e no meio do funil. Pessoas que ainda precisam conhecer melhor quem é a tua empresa, ter confiança no teu nome, conhecer melhor teus produtos, saber se o teu serviço de fato atende àquela necessidade que ela tem. Então, pessoas que estão naquela fase que a gente chama de namoro. E aí, essa galera que está nessa fase de namoro vão entrar dentro dos fluxos de nutrição do RD Station. Não, beleza, aí você trouxe uma palavra nova agora, nutrição. O que é essa nutrição aí? Que fluxo que é esse de nutrição que eles entram dentro do RD Station?
Essa palavra é a melhor, né? Cara, a nutrição, ela nada mais é do que se fazer relacionamento com essa base. Então, lembra que eu acabei de falar que a gente tem o estágio das pessoas no topo e no meio do funil? Essas pessoas ainda não decidiram a compra ou não estão no momento de compra. Com essas pessoas, é interessante que a gente comece a fazer campanhas personalizadas. E essas campanhas de e-mail servem para a gente poder conseguir entregar as informações que esses leads precisam. Então, no cenário que eu mesmo falei, eu vou filtrar leads que estão afim de sapato. Cara, é importante que eu tenha essa segmentação sobre leads interessados em sapatos, mas mais importante do que isso é que todo o trabalho de nutrição que eu faça, que nada mais é do que os envios de campanhas, de e-mails, sejam focadas e respeitando o interesse dessas pessoas. Então, se a pessoa quer sapato, eu não posso falar sobre sandália. Eu preciso falar sobre sapato. Então, a ideia é que a gente consiga personalizar os conteúdos que a gente envia, mas que especialmente a gente consiga atingir ao interesse e ao perfil desse lead. Então, Perna, o trabalho de nutrição é a gente criar campanhas e entregar respostas para esses clientes. Então, vamos voltar naquelas perguntas que eu fiz? Pô, se essas pessoas ainda não entenderam qual é o teu produto, as características técnicas desse produto, ou se ela não entendeu se o seu serviço de fato atende a essa necessidade, ou se essa pessoa decidiu que vai comprar, mas vai comprar daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. Então, todas essas características podem ser respondidas e podem ser muito bem utilizadas dentro dos fluxos de e-mail do RD Station. É isso que a gente chama de nutrição, a gente entregar um conteúdo relevante para esse público. Beleza, então você falou que você vai criar um fluxo de nutrição para poder mandar e-mails específicos com conteúdos, etc. Falando assim, a coisa parece um pouco complexa. Aí o que isso tem a ver especificamente com a parte de escalabilidade? É complexo e eu tô dando risada justamente porque eu queria causar isso em você e espero que eu esteja causando em quem está nos assistindo. Parece muita coisa. Poxa, eu vou gerar lead, eu vou segmentar esses leads e aí eu vou personalizar os e-mails que eu vou mandar para cada um, mas isso não dá muito trabalho? Não. Não dá muito trabalho com as versões premium do RD Station, porque elas possuem a palavrinha mágica, gente, de todo marketing digital, que é automação. A automação do RD, que é exatamente o que a gente está vendo aí nesse GIF, ela serve justamente para que esses filtros de segmentação que eu acabei de falar, bem como o encaixe desses leads nos fluxos específicos para cada um deles, funcione sozinho. Então, na prática, o que a automação permite que o RD Station faça? Eu gero os leads, eu entendo se esses leads são meu público-alvo, então a gente faz um filtro ali, e aí automaticamente eu vou segmentar essa galera e encaixar eles em quais fluxos de nutrição eu quero. Então, por um exemplo, eu tenho um grupo de pessoas que está afim de sapato. Eles vão para o fluxo de e-mails letra A, em que eu falo mais sobre sapatos. Se eu tenho outro grupo de pessoas que está afim de bolsa, ele vai para o fluxo de letra B, em que eu falo sobre bolsas. Se eu tenho um outro grupo de pessoas que está afim de jaqueta, estou dando um exemplo qualquer, ele vai automaticamente ser direcionado para o fluxo letra C, em que eu falo sobre jaquetas. O segredo, gente, do e-mail marketing é a gente não cometer o erro mais fatídico de todos eles, que é promoção de shampoo para careca. Né, que é a gente colocar uma promoção ou mandar uma promoção de um produto muito incrível e que essa pessoa não tem aderência com esse produto. Então tem muita gente que manda o mesmo e-mail para todo mundo e fala, putz, não estou tendo um resultado legal da minha campanha de e-mail. Mas aí eu trago a seguinte pergunta, o teu público gostaria de receber o e-mail que você está mandando para ele? Porque se a resposta for não, a solução dessa resposta é justamente a gente trabalhar com automação, em que eu consigo criar diversos fluxos e daí eu consigo personalizar qual é a experiência que esse lead vai ter comigo a partir desses fluxos de nutrição. Olha que bacana. Legal, e aí quando você fala de fluxo de nutrição, você está falando daquele conceito de leads mais quentes e mais frios, né, com relação ao produto e serviço. Traz esse conceito para a gente um pouquinho mais claro, para a gente entender essa diferença. O que é um lead quente e o que é um lead frio? Onde que isso entra aí? Perfeito, perfeito, perfeito. Perna, é muito interessante essa pergunta, porque não basta eu apenas gerar lead e qualificar esse lead. Não basta apenas eu gerar lead, mandar um e-mail personalizado e depois jogar para um time comercial atender. É importante eu entender se esse lead está interagindo comigo. Não adianta eu criar uma estratégia de geração de leads, vou dar um exemplo bem simples. Uma empresa fazer um sorteio.
cara, vai gerar bastante lead, sorteio é do interesse de geral. Só que eu quero vender para aquela galera, as pessoas que se cadastrarem nesse sorteio de fato vão ter potencial de compra lá na frente. E aí, como que eu identifico isso se eu estou numa estratégia em que eu estou gerando muitos leads? Porque a ideia do RD Station, quando eu falo de automação, é justamente a gente escalar, é colocar a boca do teu funil maior. E aí, com isso, a gente conseguir maximizar a quantidade de pessoas que passam por ali, para que a gente consiga ter uma quantidade também sendo enviada para o time comercial. E aí, nesse cenário, como que a gente faz, então, a identificação de quem é quente e de quem é frio? Através de uma funcionalidade chamada Lead Scoring, que nada mais é do que um pontuador. Então, se esse lead interagir comigo, eu vou saber e vou pontuar. O que o RD Station registra? 3 coisas. A primeira delas é o e-mail. Então, se ele recebe, se ele abre, se ele clica nos e-mails, o RD registra e pontua cada uma dessas ações. Outra funcionalidade é o tracking, em que o RD também consegue rastrear se esse lead está acessando o teu site. Já imaginou que você vê que o lead fulano está acessando exatamente a minha página sobre sapatos? Eu consigo entender esse interesse dele e ainda personalizar um e-mail em tempo real. E esse acesso ao meu site também é passível de pontos. E, por último, não menos importante, se esse lead converte em mais de uma landing page. Porque a tua estratégia pode ser tão legal, mas tão bacana e tão rica, que esse lead pode querer se cadastrar em mais de um conteúdo que você está divulgando. Então, se esse lead interage com você por esses 3 caminhos, seja pelos e-mails, pelo seu site ou pelas novas campanhas de landing page, tudo isso o RD pontua e essa pontuação é definida pela pessoa que está operando o RD Station e aí responde a seguinte pergunta: quem tem mais pontos é quente, quem tem menos pontos é frio. E aí, nesse momento em que eu consigo ter essa galera já pronta para o atendimento comercial, porque daí eles atingiram essa pontuação, o RD Station Marketing pega esse lead, porque ele atingiu gatilhos pré-definidos, e aí pega esse lead e coloca ele direto no RD Station CRM, que é onde entra a parte do Perna, e que eu vou aproveitar aí teu conhecimento, Perna, para poder explicar para mim e para explicar para o nosso público. Como que eu faço, então? Esses leads, eles caem lá no CRM de forma automatizada. Beleza. E agora? Chegou no CRM e agora? O que acontece? Legal. Aí é com a gente, né? Aí é com vendas. E é aí que a gente entra naquele ponto de ser fundamental e a gente ganhar muito mais quando a gente tem as ferramentas integradas. Entendendo toda essa jornada que ele fez dentro do marketing, né? Que o Carlone explicou assim excelentemente bem aí pra gente, ficou bem claro quais são os passos a passo. Quando ele entra dentro do CRM, é onde a gente tem ali descrito o seu processo comercial. E aí começa a ficar simples essa parte da abordagem. Por quê? É só você dar andamento ao seu processo. Então tem vezes que o pessoal pergunta, nossa, mas eu tenho que criar um processo comercial? Cara, se você já vende, você já tem um processo. O CRM vai ser a ferramenta onde você vai colocar o seu processo de fato ali para poder acompanhar. Então, pegando o exemplo, por exemplo, chegou um lead novo ali na primeira etapa, e aí você faz um primeiro contato com esse lead, aí depois desse primeiro contato que você conseguiu fazer um contato com ele passa para uma próxima etapa, que é uma etapa de você entender as possíveis necessidades, as dores que ele tem naquele momento. Uma vez que você conseguiu mapear essas necessidades, essas dores, você passa para uma terceira etapa, que é de apresentação do seu produto ou serviço, ou seja, você vai mostrar para o cliente como que a sua solução vai resolver aquela necessidade, vai resolver a dor daquele cara. Ele dando um aceite, você passa para uma próxima etapa, que é uma etapa de negociação, onde você faz um envio de uma proposta, onde você negocia preços e prazos ali em cima, e ele dando ok para isso, você passa para uma última etapa de fechamento, por exemplo, que é quando você está aguardando a assinatura do contrato, o din-din cair na conta, né, o pagamento, que é o que o pessoal da área de venda realmente quer. Então você vai acompanhando esse processo parte a parte, etapa a etapa. E o grande lance é que através do RD Station CRM, você pode estipular regras e prazos para acompanhar a evolução desse processo de etapa por etapa. Assim você acompanha a saúde do seu pipeline, que a gente fala que são todos aqueles leads que você tem em negociação dentro do seu processo comercial, né? Etapa a etapa, sem deixar ninguém para trás, entendendo ali possíveis pontos de melhoria e gaps para poder ser trabalhado. Cara, que legal, Perna. Então, independente de quais sejam as etapas do processo comercial das empresas, ela estipula esse processo dentro do CRM e daí ela acompanha a evolução desses leads ali dentro do pipeline dela. Seria isso, né? E o CRM, então, ele Isso. serve para acompanhar a evolução desses leads ali dentro do pipeline dela. Perfeito, exatamente. A gente vai acompanhando como é que ele vai evoluindo ali dentro para poder saber em que pé que ele está da negociação, para você ter mais aquilo que a gente falou de previsibilidade. E aí nós vamos entrar em outros pontos aqui que eu acho que faz mais sentido também.
Uhum. Beleza, então a gente consegue acompanhar essa evolução dos leads e também visualizar como que está o desempenho. Por exemplo, eu consigo visualizar quanto de dinheiro ou de proposta eu tenho ali cadastrado em cada um dos leads. Isso. Além de acompanhar toda essa evolução, né, cada etapa do processo comercial, ele gera uma série de dados para essas análises. Esses dados, eles podem e devem ser utilizados para aperfeiçoar cada vez mais o seu processo e entender onde que você tem um ponto de melhoria, onde você tem uma oportunidade que você pode estar explorando e não estava trabalhando inicialmente. Então, por exemplo, você consegue, através do CRM, acompanhar quanto tempo o vendedor demora para realizar um primeiro contato com o lead que caiu ali na primeira etapa. Ou, por exemplo, quantos e quais leads estão parados em determinada etapa e há quanto tempo que ele está parado naquela etapa. Ou até ver quais que estão sem uma tarefa agendada ou sem interação há mais de X tempo. E entender qual que é o valor de proposta que você tem em todo o seu pipeline para poder ter uma previsibilidade. Além de vários outros dados, que só no nosso CRM, na versão Basic, a gente tem mais de 13 relatórios lá dentro que nos permite acompanhar isso. E através desses relatórios, você tem N tipos de filtros diferentes, onde você pode filtrar os dados da operação como um todo, para poder puxar tanto análise de processo, para entender ali as etapas do seu processo, se você tem alguma possível melhoria, como também o desempenho individual de cada um dos seus vendedores. Porque o seu processo pode estar rodando certinho, mas o vendedor está precisando de uma ajuda em uma determinada etapa. Você identifica que precisa trabalhar um pouquinho melhor o discurso dele, ou algum material naquela etapa para poder ajudá-lo, alguma coisa desse tipo. Cara, sensacional. Então, além de ter controle sobre os leads e ter controle sobre a evolução das negociações, ele também gera dados para tomada de decisões no meio desse processo comercial, que é justamente aquele desejo que todo gestor de vendas tem, que é responder a pergunta: poxa, e o que eu preciso fazer para poder garantir que eu chegue na meta no final do mês, né? Exatamente. Eu acho que aqui a gente entra naquele principal ponto que você trouxe lá atrás, que é a parte da previsibilidade, né? Então, para ter previsibilidade, é muito importante a gente não só ter o controle, mas especialmente, não só ter o controle dos dados, mas especialmente ter uma análise estratégica em cima deles para tomada de decisão ao longo do mês. Que eu acho que o que você falou lá atrás combina perfeitamente. Não dá para você esperar a última semana para correr atrás de bater aquela meta. Você tem que ir acompanhando, se na primeira semana ali você já viu que tem alguma coisinha, você já ajusta uma porca ali, aperta um parafuso aqui e vai já, como que eles falam de trocar o pneu com o carro andando, né? Que aí você consegue de fato chegar onde você precisa. E isso acontece porque todos os dados do CRM, eles te proporcionam e permitem fazer a análise completa visando essa previsibilidade de receita para a empresa, que é justamente a parte que a gente sempre fala, pôr o dinheiro no bolso. O capilé lá dentro é o que faz a diferença. Então, quando a gente consegue ter a integração entre essas duas ferramentas, a gente tem a possibilidade de automatizar todo o processo, desde a parte de geração, como você explicou, aquela parte do passo a passo para a gente, qualificação de leads e o reconhecimento total do seu processo de vendas para poder trabalhar possíveis pontos pós-vendas, vamos chamar assim, que é, poxa, você viu que o cara comprou um sapato? Então ele já comprou ali, você volta ele para o RD Station Marketing e joga para ele comprar uma jaqueta, fazer um look completo ali dentro, mantém ele informado de todas as novidades que está tendo dentro da sua empresa. Então a integração entre ferramentas te permite você fazer esse vai e volta, que aí aumenta ticket médio, diminui ciclo, né? São vários pontos, várias métricas importantes que a gente acompanha que diz que a empresa realmente está no caminho certo e está crescendo. E vale só reforçar aí, Perna, que essas integrações, a integração entre o RD Station Marketing e CRM, ela funciona de forma nativa e fluida. Então eu posso ter um lead que entrou no marketing, foi para o CRM, comprou um produto, volta para o marketing e daí ele pode retornar ali para um fluxo de nutrição. Às vezes ele comprou o produto A, vou falar sobre o produto B, por exemplo, vou falar sobre uma recompra. Às vezes a empresa trabalha com produto com compra recorrente, então eu vou estar sempre ali antenado com esse lead e a automação permite que a gente consiga desenhar esse processo e ele funcionar sozinho. Se eu tenho automação para isso, a gente consegue alcançar escalabilidade, porque daí o volume pode crescer e a ferramenta vai dar conta, e eu também consigo ter
previsibilidade, porque daí eu consigo olhar para a ferramenta, ela vai me dizer o que precisa, o que está faltando, onde eu estou acertando, onde eu estou errando, e aí eu consigo tomar ações para garantir que a gente chegue no número ali do final do mês. Eu sou coordenador de um dos times de vendas, o Perna também é, e eu posso afirmar que eu me debruço sobre esses relatórios todos os dias para poder acompanhar como é que está meu time e quais as ações a gente precisa desenvolver ao longo do mês para garantir ali a meta batida no final do mês, e a gente não aceita menos que isso, né, Perna? Meta batida todos os meses. Exatamente. Missão dada é missão cumprida, né? E a gente traduz missão em meta. Perfeito, perfeito. Gente, era isso que a gente queria passar para vocês. Eu espero do fundo do meu coração que tenha sido rico, que tenha somado em algum ponto, né, na rotina de vocês, tanto de marketing quanto de vendas. E agora que a gente falou um pouquinho sobre as duas ferramentas, tanto marketing quanto vendas, eu tenho o prazer de anunciar que a gente preparou uma oferta mais que especial para vocês adquirirem tanto a RD Station Marketing quanto a RD Station CRM juntos. E aí, para isso, é só vocês acessarem o link, ele está aqui no chat, ele está na sua tela, ou então você pode digitar direto no navegador, que ele é bem fácil de memorizar. rd.social/oferta RD Hostel. E aí o nosso time de especialistas vai entrar em contato com vocês. Ficaram algumas dúvidas, gente? É bem provável que sim, a gente não conseguiu falar detalhadamente sobre todos os cenários, mas o nosso atendimento aqui na RD é consultivo, então quando você falar com o especialista, ele vai entender a tua necessidade, entender qual que é o objetivo que você tem e te indicar ali a melhor oferta, e aí você fala que estava aqui no hostel, que conheceu o Perno e o Carlone, que com certeza a gente vai garantir para vocês ali a melhor negociação possível. Gente, é isso. Eu espero muito ter ajudado, eu espero muito ter contribuído aí. Perna, obrigado pela parceria, obrigado pela companhia. E para vocês que estão nos assistindo, gente, muito obrigado por acompanhar a gente. E agora eu vou voltar com vocês aí nos estúdios da RD. Obrigado, gente. Abraço. Valeu, Carlone. Tchau, tchau, gente. Abraço.